Nós estamos hoje no estudo 821 do nosso currículo doutrinário. Você pode encontrar ele aí pelo QR Code, você pode entrar lá e conseguir ter acesso ao estudo de hoje. E você também tem acesso a ele lá no nosso grupo, não é? Se você entrar lá no grupo também, a irmã Ana deixou lá para você o acesso ao nosso estudo de hoje. Nós estamos numa série de estudos a respeito de conhecimento da palavra de Deus, e nessa série nós estamos falando sobre escatologia. Esse é o segundo estudo de escatologia dessa série de estudos. Na semana passada nós tivemos o primeiro, não é? Nessa semana o segundo, e na semana que vem finalizamos essa pequena série de 3 estudos sobre escatologia. Ela foi escrita pelo pastor João Leno, que é o nosso coordenador no país de Portugal. O Ministério do Belém tem por volta de 3 anos em Portugal, e nós, se eu não me engano, acho que essa semana inauguramos a 5ª congregação, para a glória do nome de Jesus. E o pastor João Leno está lá trabalhando e servindo a Deus. Ele é um perito no assunto de escatologia, gosta muito e tem nos ensinado, nos lembrado a doutrina assembleiana a respeito da escatologia. Escatologia é um tema, irmãos, bíblico que é bastante controverso. Muita gente não gosta de falar de escatologia e muita gente só gosta de falar de escatologia, não é? Ele é um assunto que é poucas pessoas que ficam neutra quanto à escatologia. A maioria das pessoas, ou elas gostam muito de escatologia, ou elas não gostam de jeito nenhum de escatologia, não é? O pastor João Leno é aquele que gosta muito de escatologia. E ele trouxe para a gente, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o reino de Deus na história e o seu triunfo final. O nosso estudo vai se debruçar bastante a respeito das visões e dos sonhos, tanto de Nabucodonosor quanto do próprio Daniel, a respeito dos últimos dias na terra. Amém? Então, a primeira parte aí que nós temos a nossa leitura de hoje, que eu vou colocar para você aí na tela. Hoje a gente está mais equipado, né? Para nos ajudar. A escatologia me fez ser um pouquinho mais diligente aí na preparação, por conta de que a gente precisa de bastante suporte para nós conseguirmos entender o que nós estamos falando. Quer mudar, Raul? Não tá na frente? Está na frente para você, não está? Tá bom. Amém. Glória a Deus. Leitura de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 44. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. E no tempo deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Diga amém, por gentileza. Glória a Deus. Deus então levou Daniel ao exílio na Babilônia, né? Você sabe, Daniel chegou jovem ao exílio e ele passou por todo aquele período do exílio, não é? Algum tempo atrás, eu lembro que a Ana estava se preparando para uma palavra para as irmãs. Nós estávamos na Flórida ainda. E ela olhou para mim e falou assim: meu amor, quanto tempo depois que Daniel começou a orar por aquelas coisas, né, sobre o fim dos dias do exílio, foi que o povo começou a voltar? E na minha cabeça já veio assim logo: foi alguns centenas de anos, né? E eu falei: não foi. E ao mesmo tempo eu já me respondi: não foi. Porque era 70 anos que eles iam passar e nós fomos ver, né? Irmãos, foi quase que imediato depois que ele passou aquele período orando, pedindo a Deus que ia passar o tempo. Foi justamente porque ele foi orar, né? Porque os 70 anos havia se passado. Mas a Bíblia não diz para nós, e a maioria, consenso geral, que Daniel não voltou, não é? Depois do exílio. Mas Daniel foi instrumental durante o tempo do exílio para guardar, irmãos, a palavra de Deus e ser usado por Deus no exílio, não é? Que lugar improvável para receber a maior aula de profecia que já foi dada, né? Ele estava no meio de um povo pagão. Foi justamente ali que Deus abriu o mapa de toda a história do mundo, mostrando os grandes impérios que se levantariam um após o outro, o reino que sucederia a todos e o reino que sucederia a todos e nunca teria fim. E fez isso por 2 ângulos, né? O primeiro, os olhos de um rei pagão, e o segundo, no capítulo 2, e o segundo, o próprio Daniel, não é? Viu sobre um mar agitado algumas visões que trouxe para ele essa revelação. Então, nosso primeiro slide aí diz que o
o mapa da história que Deus revelou a Daniel. No estudo anterior, nós demos uma olhadinha sobre essa série que nós conhecemos, sobre todos os grandes personagens, a promessa aberta, e agora nós vamos olhar esses dois ângulos diferentes e uma mensagem. E aqui fica um pensamento do pastor João Leno logo no começo, e eu achei interessante. Ele falou assim: quando nós olhamos para a história, nós percebemos que Deus não errou nenhum detalhe. Todos os detalhes que Deus apresentou sobre como seria, não é? Essa passagem de tempo e essa manifestação de Deus através do tempo, de como os reis e os reinos se estabeleceriam. Se Deus não errou isso, não é? Se Deus não deixou a sua palavra cair, você acha que Deus vai deixar a palavra dele cair para uma situação pessoal nossa? O que é mais difícil? Fazer cumprir uma promessa na sua vida ou sobre os reinos da terra? O que é mais difícil? Não é? Se você é serva de Deus, você olhando as profecias, você aprende a confiar em Deus para trabalhar na sua vida também. Diga amém, por favor. Amém. O segundo capítulo de Daniel costuma ser chamado do ápice da profecia. Não é aqui que Deus desenha diante do rei da Babilônia e diante de nós o panorama da história mundial. É tão interessante isso, irmãos, que tudo começa com um rei que não conseguia dormir. Não é? Irmãos, quando Deus quer mostrar alguma coisa, Ele não precisa de grandes eventos. Um pequeno evento. Um rei que não consegue dormir. Quanta gente hoje não está conseguindo dormir e fala assim: eu estou estressado, não é? Às vezes Deus está querendo falar com a pessoa. Não é? Às vezes Deus está chamando a sua atenção. Não é verdade? O que o Senhor quer mostrar a Deus, né? O que o Senhor quer trazer para o meu coração? Aqui para o rei, que não entendia, Deus estava para mostrar para ele a história da humanidade. O sonho que ninguém conseguia explicar, respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Era tão claro, irmãos, quando Daniel ouve aquele édito do rei, e você conhece a história, o rei sonha, acorda perturbado, sem saber o que sonhou. E aí ele pega e faz um teste com os seus magos, né? Vamos saber se esses caras são bons mesmo, né? Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e a sua interpretação. E vocês têm uns dias aí, senão vou matar todo mundo, né? Porque vocês não prestam para nada. Se vocês não souberem o que aconteceu comigo, vocês não prestam para nada. E essa palavra chegou em Daniel. E Daniel falou: não, peraí, rei. Ô meu rei, não é assim não. Vamos conversar direito isso aí? Eu preciso de um tempo, mas Deus vai revelar. Tem um Deus no céu. Essa pergunta do rei, ela é complicada. Ela não pode ser resolvida pela ciência, pela sabedoria, não é? Aqui, irmãos, a gente tem que entender que essa questão que a gente considera hoje tão mística, não é? Os astrólogos e magos e adivinhos, era a ciência da época. É muito importante que a gente entenda isso. Essa era a ciência da época. Ô pastor, quer dizer que o pessoal então na época só fazia ciência com misticismo? Olha, eu ouso dizer para vocês que a ciência deles talvez fosse mais avançada do que a nossa. Pela manipulação que eles faziam, sem a tecnologia fria desses eventos que acontecem no mundo espiritual. Eles tratavam as questões espirituais como uma tecnologia. Diferente de nós hoje, que tratamos as coisas espirituais como misticismo, né, como crendice, não é? Aliás, tem alguém que diz, e eu concordei com essa pessoa, que nunca antes na história da humanidade as questões espirituais foram tratadas com tanto desdém. Não é assim que a gente observa, por exemplo, durante a história dos povos. A questão espiritual sempre foi tratada com um óculos muito firme, com muita seriedade. Para essas pessoas estarem nessa posição, elas tinham treinamento. Não era só aptidão. Existia um treinamento. Irmão, eu gosto de lembrar de um irmão que falava assim para mim, não é? Sabe aquela situação, por exemplo, de Elias, na verdade, é de Elias mesmo, que fala assim: joga mais água, para ver se Baal e Azera respondia e tal, né? E depois ele foi a vez dele, né? Falou assim: joga água aí, não é? E ele foi orar ao Senhor e Deus mandou fogo do céu.
Só que enquanto os outros estavam clamando por Azera e por Baal, não acontecia nada, lembra? Não acontecia nada. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: será que nunca acontecia nada? Será que aquelas pessoas nunca tinham visto manifestação espiritual? Claro que tinham. Aquilo era comum. Era comum ver as manifestações, né, que nós entendemos ser demoníacas naqueles dias. Era muito comum. Só que naquele dia resolveu falar Deus e ninguém mais. E essa expressão, esse detalhe, cabe aqui justamente nessa passagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que tinha se cercado da ciência de maneira completa. Isso que ele fez, por exemplo, com Daniel e com os seus amigos, ele fazia com todas as nações. Qual que é aí o Deus da nação? Como é que funciona aí essas entidades que estão aí? Ele colocava no reino porque ele queria ter acesso àquela sabedoria, àquela ciência também. Agora, chega um dado momento que quando Deus revela alguma coisa por si mesmo, quem é que pode adivinhar? Quem é que pode, né, como dizem os americanos, step in, né, você conectar a esse conhecimento? Ninguém mais. O que Daniel fala, na verdade, é: olha, chegou o momento, né, como a gente fala no Brasil, da onça beber água. Aqui não tem amador mais. Isso que foi trazido ao rei não é uma questão mais de nós chegarmos ao entendimento. Não, aqui Deus é que precisa agora se manifestar, porque Ele que enviou o segredo. E nesse momento, é importante para nós entendermos que aí sim, não é? E aqui a internet pode ser que ela fique agora se debatendo. Aí sim, Deus mostra, através do ministério de Daniel, a superioridade de Deus, o nosso Deus. A superioridade como pessoa, como ser. O todo poder de Deus manifestado no seu conhecimento absoluto de todas as coisas, manifestado na vida de Daniel. Isso é importante para nós amarrarmos essa conexão entre aquilo que acontece com Daniel e essa manifestação da parte de Deus. E imagine a cena, né? O homem mais poderoso da terra naquele tempo, senhor de um império que se estendia de um mar a outro, acorda no meio da noite, suando, coração disparado, um sonho sacudiu ele por dentro. Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele perturbado, mas de manhã não conseguia lembrar o que tinha visto. É comum, né? Eu tenho uma pessoa lá em casa que também sonhou. Eu sonhei essa noite. O que você sonhou? Não lembro. Né? Não sei quem é. Mas aqui o Daniel agora, o rei agora, não sabia o que é. Só que ele sabia que ele precisava de saber daquele. Uma coisa ele sabia, que saber sobre aquele sonho era muito importante. Então ele faz uma exigência, não é, de tirar o fôlego. A sabedoria do mundo tem limite, ela chega ao ponto que ela trava. Olha, ele e os amigos juntaram para orar e Deus revelou o segredo. E aqui, irmãos, mais uma pequena etapa para você. Há questões da nossa vida que nenhum especialista resolve, irmão. Você pode ir para um lado, você pode ir para o outro, você pode conversar com a pessoa, você pode buscar terapia, não é? E eu acho interessante porque se cria um folclore às vezes que existe a fé é contra a terapia. De jeito nenhum, irmão. Nós somos a favor de todo tipo de terapia. Não é? Terapia é importante. Terapia médica, tomar medicina é terapia, não é? É você fazer, às vezes, uma fisioterapia do corpo é uma terapia, não é? Você conversar com um psicólogo é uma terapia, nós somos a favor. Mas também nós entendemos que chega a ponto da vida que nenhuma terapia resolve. Não é verdade? Você tem, por exemplo, uma pessoa às vezes com adição de droga, você manda ela, a terapia ajuda, tal. Mas quando Deus entra, não é uma questão de terapia, é uma questão de mudança de vida. Glória a Deus. Transforma a vida das pessoas, não é? Tem questões da nossa vida que terapia não adianta. É um toque de Deus que pode ir além de toda e qualquer terapia. Existe um Deus dos céus que revela. E aí, nós entramos justamente nessa imagem, né? Eu quis trazer ela para vocês assim, bonita, porque ela é emblemática. Nós já vimos essa imagem muitas vezes, representada de várias maneiras e tal, da estátua que Nabucodonosor havia sonhado, a estalta, né? A estalta que ele viu no sonho dele.
E essa era uma estátua interessante. A cabeça dela era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro e de barro. E aí ele começa a dizer que essa grande estátua que ele havia visto era uma representação. E o rei fica deslumbrado, porque fala, rapaz, foi isso mesmo que eu sonhei. Não é? E você sabe disso. Às vezes você sonha alguma coisa e alguém começa a descrever para você alguma coisa que sonhou. Você fala, rapaz, eu estou lembrando agora, eu também sonhei sobre isso. Não é? E não é falsa memória. É porque a lembrança do outro, ela aciona a sua lembrança. Ela faz acionar a sua lembrança. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Quando Daniel começou a contar o sonho que ele tinha tido, ele falou, rapaz, foi isso mesmo que eu vi. Foi isso aí mesmo que eu vi. Não é? E aí, ao ouvir isso, ele já começa a ficar deslumbrando, né, o que é que ele tinha visto. Daniel, versículo 31 a 33, Daniel explica um pouquinho disso aí. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro, em parte barro. Há um detalhe que muda o jeito da gente enxergar o mundo. Os metais vão piorando de cima para baixo, não é? A gente percebe que a coisa vai degringolando, como a gente fala no português, né? Ela vai denegrindo, ela vai diminuindo a qualidade das coisas, não é? A qualidade de grau em cima é grande e a qualidade embaixo é inferior. Cada império e o sistema do mundo que Deus deixou para nós. Eu vou deixar por essa imagem um pouquinho aí, mas aqui nós vamos olhar esse império e o sistema no mundo que ele deixou, não é? Então nós vamos observar aí o Império Babilônico, Médio-Persa, grego e o romano. Mas vamos deixar aqui na estalta, porque aí você vai acompanhando aí enquanto a gente vai fazendo. Então, a primeira parte que nós temos desses reinos é a própria Babilônia, e você pode acompanhar no estudo aí. A cabeça de ouro foi a mais brilhante dos impérios, e por isso a cabeça de ouro, o metal mais precioso. Mas a herança mais duradoura da Babilônia não foi o ouro, foi um jeito de organizar o mundo. Ali nasceu um molde, poder, lei e religião reunidos em torno de um trono, com o homem no centro e Deus fora. Então Deus reconhece que a Babilônia conseguiu organizar a maneira de um governo se estabelecer. Deus reconhece. Tanto que reconhece em Nabucodonosor, por algumas vezes, em diferentes textos, alguém que Deus tinha levantado para aquele momento. Demonstra na maneira como havia sido estabelecido, né? E inclusive traz juízo quando Nabucodonosor sai do rumo, não é? Ele vai pastar igual uma fera, não é? Vai pastar no campo, não é verdade? Não é por acaso que lá no fim da Bíblia o sistema mundial que se levanta contra Deus ainda se chama Babilônia Grande, Apocalipse 17, 18. A cidade caiu, mas o espírito dela atravessou os séculos. Toda vez que o homem constrói uma torre para fazer um nome para si e dispensar a Deus, a velha Babilônia está em pé outra vez. Toda vez que você vê, irmão, aquele ímpeto do homem fazer um nome para si mesmo, né? Você vê, por exemplo, todo prédio que se constrói tem que ter o nome da pessoa lá na frente, não é? Esse é o ímpeto desse chamamento babilônico. Tudo tem que reluzir, tudo tem que trazer luz para si mesmo, não é? Tudo é um porte, quando a coisa se concentra muito nesses monumentos que provam a grandeza de alguém, você vê de novo a Babilônia se manifestando. Porque é um espírito, é uma maneira de enxergar o mundo afastando de Deus, não é? Você pode perceber isso desde a antiguidade. A Babilônia é o ápice desse chamamento. E não pense que isso é assunto de museu. A Babilônia foi a civilização que ergueu leis, escrita, calendários, astronomia. Muito do que chamamos de progresso hoje começou ali, não é? Muito do que a gente vê hoje já tem um princípio na Babilônia, ou até mesmo foi desenvolvido lá. Você tem ferramentas, irmãos, que você usa hoje,
que você fala assim, isso aqui é tão simples, né? Como é que o pessoal fazia isso aqui na década de 80, na década de 70, na década de 60? Muitas das tecnologias que a gente tem hoje, que estão dispersas, elas foram criadas nesse período. Não é? E para que essas tecnologias fossem criadas nesse período, princípios que criaram essas tecnologias são milenares. Não é verdade? Por exemplo, o motor a combustão foi começar a ser feito no ano 1600, 1700. Só que os carros como linha de produção surgiu no século XX. Não é porque o carro surgiu no século XX que o pessoal inventou motor. Né? Foi inventado muito antes. Dessa mesma maneira, princípios que nós vivemos até hoje, inclusive de sociedade, etc., foram oriundos de lá. A segunda parte que nós vemos aí é o Império dos Medos e dos Persas, os peitos e os braços de prata. Depois da Babilônia veio um império ainda maior em extensão, que unia dois povos, os Medos e os Persas, num só corpo. A contribuição deles ao sistema do mundo foi a organização, a máquina de governar. Se a Babilônia criou os princípios e a ideia da organização, os Medos e os Persas aplicaram isso na sua execução. Eles executaram esses princípios de maneira melhor do que a Babilônia fez. Não é? É como aquela pessoa que você conhece que tem uma ideia extraordinária, mas vem outra e aplica muito melhor do que aquela pessoa que teve a ideia. Não é? Isso acontece muitas vezes. E, por incrível que pareça, às vezes nós só passamos a conhecer aquele que conseguiu implementar. Te dou um exemplo. O sistema Windows, que a gente conhece aí na informática, todo mundo conheceu o nome do Bill Gates no mundo, não é? Mas o Bill Gates não fez o Windows. O Bill Gates, na verdade, pegou um sistema operacional que era da Xerox, foi no Japão, patenteou o nome dele, chamou um grupo de técnicos e criou, deu continuidade a alguma coisa que já existia. Só que ele fez tão bem aquilo que já existia, que os verdadeiros criadores daquele sistema e aquela linguagem desapareceram. De tão bem que ele implementou a organização e a difusão daquilo que ele fez. Assim foram os Medos e os Persas, dividiram um território imenso em províncias, cada um com seu governador. Então o que eles perceberam? Excelente que a gente tem um rei, não é? Excelente que a gente tem uma pessoa extraordinária. Mas como é que a gente faz isso para chegar lá no afegão comum, no babilônico comum? Né? Naquela pessoa do dia a dia. Nós precisamos dividir os territórios, para que cada um tenha um representante desse rei mais perto dele. É muito extenso. Resolveram um grande problema. Não é? Questões que, por exemplo, eram de grande importância, às vezes precisavam demorar anos, meses para serem resolvidas, agora era resolvido em poucos dias, em poucas semanas, porque alguém representando o rei poderia tomar decisões sobre aquele assunto. Então tudo isso eles fizeram, não é? Na verdade, a gente percebe muito isso, não é? Na maneira como o mundo organizou, por exemplo, os Estados Unidos da América. A maneira como o governo estadual governa os estados aqui é muito diferente do Brasil, por exemplo. Um governador americano, de um estado americano, tem muito poder. Ele pode fazer muita coisa. Os estados americanos, eles são quase que independentes. Não é? Quase que independentes. Suas leis próprias, seu modelo próprio de regras de trânsito, não é? Não existe, por exemplo, um sistema nacional de habilitação nos Estados Unidos. Cada estado tem a sua habilitação. Olha que coisa maluca, né? Cada estado tem a sua legislação de trânsito. Ainda que ela tenha que ser regida por uma legislação maior, cada estado tem as suas próprias regras. Assim também várias questões, tributária, por exemplo, cada estado tem a sua maneira de taxas aqui. E o governador tem muito. O modelo de eleição. Cada estado tem o seu próprio modelo de eleição. A sua divisão diferente de distritos e tudo mais, apesar de ainda ter uma inferência federal, sim, mas muito o próprio estado resolve, não é? Por exemplo, há estado que legaliza certo tipo de coisa, estado que não legaliza. Então toda essa ideia que nós temos hoje, os medos e os persas, eles fizeram isso também.
tá? Esse império dos Medos e dos Persas foi o mesmo império que Deus usou para mandar Israel de volta para sua terra. O rei Ciro, né, que a Escritura chama de ungido do Senhor, décadas antes dele nascer, foi a pessoa que Deus usou para enviar. Isaías 44, 45 já chama Ciro muito antes de Ciro nascer. Logo depois disso nós temos a Grécia, que é o ventre e as coxas de bronze. O terceiro império não venceu o mundo, sobretudo pela espada, mas pela cabeça. A herança da Grécia foi a cultura, a filosofia, as artes. É interessante que o bronze, ele é reluzente, né? Ele pode não ser tão nobre quanto a prata e quanto o ouro, mas ele chama muita atenção pela cor. Então, muito daquilo que a gente viu do Império Grego, ele tinha muito da manifestação cultural das pessoas, da maneira como a cultura se organizou, a filosofia, o pensar por que fazemos assim. Enquanto as leis e o governo já estavam rodando, por conta dessa organização, as pessoas tiveram um tempo onde elas conseguiam sentar e pensar mais sobre a vida. Olha que interessante. É por isso, irmão, que em tempo de paz, você pode perceber, em tempo de paz, o tipo de ciência que mais avança são as humanas. Quando você está em tempo de conflito, não é? Em tempo de briga, de problemas, as exatas são aquelas que são mais necessárias, porque o mundo já tem muita emoção nesse bojo. Então o pessoal vai engenharia, quem aparece são os engenheiros, não é? São aqueles que trabalham com matemática, por exemplo. Quando o mundo se estabiliza, o que acontece? As humanas aparecem. O pensamento, não é? A filosofia, as artes, tudo isso na ausência de guerra. Você pode ver, por exemplo, que hoje em dia, e lógico que isso aqui está mudando tão rápido que eu não sei se vai durar até amanhã esse pensamento, mas hoje em dia se discute muito mais, não é, o que o fulano falou num show e a maneira como a pessoa vê esse tipo de comportamento, aquele outro tipo de comportamento, do que coisas que realmente são reais. Dominou os nossos últimos 15 anos, as nossas discussões, foi, por exemplo, você viu que a música que o fulano cantou? Você viu a roupa que o fulano está vestindo? Mas aí quando a comida começa a diminuir, irmão, quando a gasolina começa a crescer, aí o pessoal volta, não, peraí, a gente tem que saber como é que a gente faz quando o conflito aparece. Na verdade, a coisa fica mais complicada. Mas isso também não tira da Grécia que ela, apesar de ter dominado nessa área da cultura, do idioma, por exemplo, que se espalhou, a Grécia conseguiu se espalhar também de maneira bélica. Esse tempo de estabilização do governo medo-persa, por exemplo, trouxe com que o exército deles ficasse enfraquecido. Não é? Irmão, uma das coisas que mantém os Estados Unidos da América como a principal força bélica no mundo é a ausência, não é, de tempo sem conflito. Alguns dias atrás eu estava vendo isso, que o exército americano é a única tropa no mundo que não volta para casa. Não é? Se você vai ver o contingente brasileiro, por exemplo, fora do Brasil, você deve ter aí uns 1.000 soldados fora do Brasil, não é? Em embaixadas, em talvez alguma expedição, etc., né? Quantos 1.000 soldados hoje dos Estados Unidos estão fora do país? Tem base americana com 20.000 soldados na Europa. Não volta. Não é? E esse tempo contínuo de gatilho bélico, né, sempre pronto para a batalha, faz com que o exército americano seja superior a todos os outros. Sempre tendo que estar em cima, né, do lance, não é? E o próximo que a gente vai ver é a própria Roma, né, que é as pernas de ferro. 4 impérios, o quarto império é o ferro, e o ferro tem uma característica, ele esmaga. Depois desse período da Grécia, o mundo viveu então um colapso, mais uma vez, de moral. E esse colapso moral e filosófico da Grécia trouxe um tempo de guerra. E o tempo de guerra veio representado pelo ferro, não é? Irmão, Roma, eles tinham a sua lei. E nós falamos já algumas vezes, esses dias atrás, nós estávamos falando sobre o sistema de leis
de Roma que perdura até hoje, que é baseado também em tudo que eles tinham aprendido nesses sistemas anteriores organizaram. Mas o que dava, irmãos, força ao sistema legal de Roma era o exército romano. Porque se alguém não queria cumprir as leis de Roma, o resultado disso era uma esmagadora revolta do exército, não é? O exército, ele se manifestava, o exército romano se manifestava de maneira bélica avassaladora. Ou você cumpria a lei de Roma, ou você era esmagado pelo exército de Roma. E Roma tinha esse exército em tanto alta valia, que ela por diversas vezes usou o próprio exército contra si mesma. Para trazer paz na cidade de Roma e também para apaziguar, às vezes, alguma província, inclusive formada por mais romanos, não é? Mas ela vivia essa dicotomia entre estar em paz por causa da sua lei e fora da sua lei eles faziam caos. Eles traziam o caos sobre o lugar, não é? As estradas, as legiões, a máquina de dominação que amarrou o mundo pela força e pela lei. As estradas, por exemplo, de Roma não foram criadas por causa de um avanço tecnológico para trazer, por exemplo, trazer progresso aos lugares. Não, foi para que o exército pudesse marchar melhor e alcançar os lugares de maneira melhor. Existe um byproduct disso, né? Um subproduto do avanço do exército romano, as estradas. Mas as estradas foram criadas justamente para darem vazão ao exército. E aí um fun fact para nós. Mais um exemplo de como esse processo dos romanos funcionou. Que não só até hoje existem estradas na Europa, daquele tempo, mas o sistema de estradas americanas, interstates aqui nos Estados Unidos, não é? Elas são baseadas na ideia romana. Essas estradas que nós temos aqui, a 5, a 10, etc., por detrás dela tem um presidente, o presidente Eisenhower, foi a pessoa que idealizou, foi o governo dele que idealizou as interstates aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a maioria das grandes estradas americanas, elas surgem depois da Segunda Guerra Mundial, estão aí por causa disso. E essas estradas foram feitas justamente para escoar o exército pelo país de maneira fácil. Não é? Não foi por causa de transporte de carga, não. Foi justamente por causa disso. Então, por fim, nós temos os pés de ferro e barro e é o império do fim. Aqui está em Daniel capítulo 2, versículo 41 e 42. Nós vamos parar aqui alguns minutos. Eu acredito que esse aqui vai ser mais ou menos o ápice desse pedaço para nós partirmos para as segundas visões, porque isso aqui é bastante interessante de nós observarmos os dias de hoje. E quando ao que viste os pés e os dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será o reino dividido. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra, será frágil. O texto vai dizer assim, aí no seu estudo: chegando aos pés da estátua, e aqui está o retrato do último estágio do poder humano sobre a terra, os 10 dedos são de ferro misturado com barro. Repare na mistura. Ferro é força e o barro é fragilidade. Os dois não se ligam de verdade. Assim como o ferro não se mistura com o barro, é a imagem de um mundo que tenta se unir, mas não consegue. Parece alguma coisa que a gente está vendo hoje em dia? Não é? Acordos que não colam, alianças que se desfazem. Uma unidade de fachada que por dentro está rachada. Poderoso por fora, quebradiço por dentro. Esse é o poder humano na sua última forma, pouco antes do fim. Você já ouviu essa frase por esses dias? Eu não sei para que serve essa NATO, essa OTAN. Para que serve a OTAN? Tratados feitos, não é? Para que serve esse grupo? Essa é a União Europeia, o que ela trouxe de benefício para nós? Não teve o Brexit algum tempo atrás, aí a saída do Reino Unido da União Europeia, porque já não tinha mais valor para o Reino Unido não viu valor em estar dentro da Europa. Mas isso foi uma coisa de um certo tipo de governo, né? Um governo desse viés que fez isso. Mas aí entrou um governo de viés diferente e não voltou. Por quê? Porque, de novo, não se sustenta. O homem vai percebendo que não se sustenta, a coisa não se sustenta, ele não consegue se encaixar, não existe um líder para trazer um norte para as pessoas.
O mundo está dividido. Os acordos são assinados, eles não valem o papel que eles foram assinados. Porque o mundo e o homem não conseguem agregar a sua maneira de viver alguma coisa que seja realmente fiel. E aí vem, em parte é ferro, em parte é barro. Por quê? Em parte ele está sobreposto na força militar dessas grandes alianças. É verdade ou não é? Você pode olhar para o mundo hoje. O mundo hoje está segurado por um fio de quem tem mais bomba. Mas quando as pessoas sentam para conversar, elas não se entendem. Aliados não se entendem. Não é? Há pouco tempo atrás, um governo pediu para usar a base do outro para poder fazer os ataques onde queria. E o governo aliado à ANF falou, não, você não usa aqui. É por quê? Não, porque a gente não concorda com você. Não, mas vocês concordam em princípio. Mas não concordamos com essa ação. Nunca antes na história se tinha feito isso, desde que o tratado tinha sido assinado. Porque chegou o tempo dos pés de barro com ferro. Nós estamos vivendo isso hoje. Esses são os últimos dias na terra da igreja. Nós estamos chegando no tempo do fim. Os homens não se entendem mais, os governos não têm mais, não entendem internamente e externamente. Acabou. Não é? É mistério que essas coisas aconteçam. Então, pense em quantas vezes o mundo tentou se unir, impérios, tratados, blocos, acordos de paz, ferro e barro. E quando eu falo dos dias de hoje, eu falo assim, que está na notícia hoje, mas isso que está na notícia hoje já tem 100 anos. Porque ao terminar a Primeira Guerra Mundial, eles se uniram e assinaram lá o Tratado de Versalhes, que durou quantos anos? 20? No máximo 20 anos, estavam em guerra de novo. Não é? Pense em quantas vezes o mundo tentou se unir e não conseguiu. Só uma unidade verdadeira, ela não é construída por homens, mas é Cristo que trará no seu reino eterno. Só Jesus pode nos unir de verdade, irmão. Não é? É por isso que até mesmo, irmãos, as comunidades que a gente chama de igreja, porque às vezes são comunidades que estão reunidas em volta, às vezes de uma liderança carismática ou de alguém importante, elas não se sustentam se não for em Cristo. O pastor José Wellington costumava dizer muito isso, né? Você quer ver o resultado de uma igreja, se ela foi levantada, se aquela denominação foi levantada por Deus ou não? O que acontece quando os seus líderes, quando os seus fundadores morrem? Só observar. Observe uma denominação a partir dos seus fundadores. Quem foi que fundou? Você vê se ela permanece ou não. Se ela foi fundada a partir de um movimento sólido, ela permanece. Se não, não. E a gente pode ver muitas denominações, principalmente nos últimos 40, 50 anos. Quantas denominações apareceram com vultos liderando? Assim, esse cara vai dominar tudo. Acabou. O homem morreu, as igrejas, todo mundo ficou independente, uma brigaiada. Por quê? Porque estava sustentada nas pessoas. O único que pode nos sustentar é o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo nas nossas vidas. Diga amém, por favor. A pedra que vira monte, o reino que não terá fim. Daniel capítulo 2, versículo 44 diz assim: mas no tempo desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, o ponto mais alto da visão que Nabucodonosor teve é uma pedra, entra em cena uma pedra que é cortada num monte sem auxílio de mãos. Quer dizer, não é uma obra humana. E quando todas essas obras a gente consegue ver um artífice por detrás dela, você consegue ver quem fez a cabeça de ouro foi um artista. Quem fez o peitoral de prata foi um outro artista que tinha material menos nobre para fazer. Assim o peitoral até chegar nos pés. Cada um demonstra um tipo de arte diferente, onde existe um artista por detrás, uma mão humana, porque as marcas são de humanidade. Pés, mãos, não é?
Mas aí chega um período onde aparece essa pedra que é cortada sem ajuda de mãos, ou seja, aí de novo de maneira fora das formas conhecidas pelos homens, ou seja, uma figura mais uma vez celeste que aparece no meio dessa série de assuntos, não é? Ela é cortada de um monte sem auxílio de mãos e atinge a estátua nos pés e esmigalha ela toda. E aqui entra uma coisa importante, irmãos, para nós esperarmos em Deus. Na semana passada a gente falou um pouquinho disso. Nós não estamos na Terra para formar. Hoje está difícil de lembrar algumas palavras. Né? Nós não estamos na Terra para edificar o reino de Deus. É isso aqui que eu queria falar. Nós não estamos na Terra para edificar o reino de Deus. O reino de Deus já está edificado, já está pronto. Nós estamos aqui, enquanto Cristo edifica a sua igreja, nós, na nossa vida, manifestamos o reino. Mas nós não estamos aqui para edificar o reino. E por que isso é importante? Porque na ideia de edificar um reino, significa a proposta que, de alguma maneira, nós estaremos construindo ou a cabeça de ouro, ou o peitoral de prata. Nós não estamos para fazer isso. Nós, na verdade, participamos do movimento da pedra. E a pedra, quando ela bate, ela não fica participando então agora dos pés. Ela esmiuça todo o modelo de governo humano. É por isso que é importante para nós, e a nossa esperança está no fato de que Jesus não vem para Make America Great Again, ou para gritar Yes We Can. Jesus não volta para falar assim, Brasil para todos os brasileiros. Nem vem para falar assim, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Também não é assim. Não é esse o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo na sua esperança. A esperança da igreja é uma pedra que esmiuça todo o governo. Não é? Que toma para si todo o poder. Não é? Irmão, o dia que Jesus voltar, a Casa Branca, o Palácio do Planalto, o Palácio de Buckingham, deixa de ser importante. Eles perdem o seu valor imediato. Não é? A polícia perde a sua força. Os exércitos perdem o seu poder bélico imediatamente. Por quê? Porque ele é a pedra cortada sem ajuda de mãos que esmigalha os pés da estátua para a glória do seu próprio nome. É importante para nós essa esperança. Porque existe às vezes alguns pockets na igreja que ficam olhando os movimentos políticos e ficam torcendo para um lado e para o outro. Não, porque isso agora vai acontecer. E, irmão, e eu quero mais uma vez repetir, acho muito importante nós estarmos em todos os lugares, nas casas de lei, dentro das cortes de lei, não é? Ter irmãos juízes, ter irmãos promotores, advogados gerais da União, presidentes, governador. Acho maravilhoso, irmão, precisamos estar lá, mas não por esse motivo que muita gente espera. Não, porque nós vamos ter lá um pastor crente e tal, e no governo do presidente pastor não vai ter corrupção. Irmão, por favor, irmão, não é? No governo de Cristo não vai ter corrupção, irmão. Glória a Deus. No governo de Jesus não tem corrupção. Ele é um governo absolutamente justo, não é? Justo. E o governo de Deus, irmão, não é democrático, tá? Não é a voz do povo, não é? Não é a voz do povo, é a voz... Não, irmão. Se tem uma coisa que o povo pode clamar, que é positivo, e isso indica um coração para Deus, é Hosana. Né? Salva-nos, Senhor. Mas o mesmo povo que gritou Hosana num dia, no outro estava gritando crucificam. E quer saber? Também era a voz de Deus, porque quem crucificou Jesus foi o próprio Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. Glória a Deus. Não é? Jesus, ele não foi vítima da circunstância que ele vivia. Não. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado para a salvação minha e da sua vida. Isso é importante para nós lembrarmos também.
não é? Então, nesse ponto da visão, a gente percebe isso, né? Atinge a estátua. Daniel não deixa margem de dúvida que essa pedra é o reino de Deus, e o reino de Deus tem um rei, a pedra é Cristo. Todos os reinos humanos têm data de validade, irmão. Né? Vamos passar um pouquinho para frente aqui, nós já estamos terminando, mas aí a gente vai entrar depois agora nas férias. Mas todos os reinos da humanidade, irmãos, eles têm tempo de validade, não é? Todos os reinos têm tempo de validade. Não pense você que esse modelo geográfico como o mundo está organizado hoje vai durar para sempre. Não vai. Aconteceu assim em outros, não é? Alguns dias atrás, a gente celebrou 250 anos de Estados Unidos da América. E pelos princípios que esse país foi estabelecido, quem dera esse país durasse até a volta de Jesus, para ele realmente ficar justo de uma vez por todas, debaixo do governo de Cristo. Mas eu não sei se os Estados Unidos da América têm mais de 250 anos na história dele, não é? O Império Romano durou mais de 400 anos. O Império Romano durou muito tempo. Eu não sei se a América chega a isso, porque eu não sei se nós temos mais de 250 anos de história para a humanidade dessa maneira como nós estamos. Jesus vem pronto, irmão. Talvez antes do final do ano, eu e você já estejamos ouvindo o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. E vamos estar para sempre com o Senhor. Porque o mundo está em polvorosa. Agora é importante que eu e você, mais uma vez, quando estudemos essas coisas, renovemos a nossa esperança em Deus, não é? Todos os reinos humanos têm data de validade. A cabeça de ouro virou história. O ferro de Roma enferrujou e caiu. Todo império que um dia achou eterno virou pó de museu. Só o reino de Deus que não acaba. A pergunta é simples: em qual desses reinos você está construindo a sua vida? Aonde está arraigada a nossa vida? Eu gosto de lembrar dessa história porque ela exemplifica bem a expectativa, não é? Os discípulos, irmãos, eles foram presos como políticos. A prisão dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, foram prisões políticas. Não foram prisões religiosas. Porque eles diziam que havia um outro rei, chamado Jesus. E chamaram Jesus de Quírios, que significava Senhor. E Quírios era a mesma raiz para o nome Quiésar, que era César. Eles falavam que tinha um outro rei. E isso motivou a prisão deles. Os primeiros cristãos foram chamados de ateus. Sabia disso? Eles eram considerados ateus, porque eles não criam nos deuses do panteão grego, do panteão romano. Então eles foram taxados como ateus. Esses caras são ateus. Esses caras não acreditam nas divindades que a gente acredita. E a prisão deles foi motivada por conta de uma questão política social. O alvoroço que eles faziam, tiravam as pessoas da cabeça dos reinos da terra, e de novo chegou o tempo de mais uma vez nós fazemos allegiances, né? Fazemos fazemos pressão e nos amarrarmos ou nos... Parceria. Não é parceria também. Aliança. Nos aliançarmos com aquilo que vem do céu, aquilo que vem da parte de Deus. Manifestarmos a nossa maneira de pensar, mais uma vez, em todos os lugares. Porque às vezes quando alguém ouve a gente falando assim, o pastor é contra que os irmãos sejam deputados. Não, pelo contrário, eu sou muito a favor. Sou muito a favor que a gente manifeste o nosso princípio em todos os lugares do mundo. Mas manifestemos para a salvação daqueles que estão lá. Não para formar um país teocrático, porque isso é um país teocrático sem Jesus, é uma loucura, irmão. Está aí o Irã para provar isso aí. Está aí o Vaticano para provar isso aí, irmão. Não funciona. Nós estamos lá para manifestar, sermos embaixadores do reino de Deus na terra. Mas sabendo que a nossa aliança principal é contra um reino externo. Falta muito isso hoje, irmão. Não é? Isso vem muito, por exemplo, nesse aspecto que nesse país toma muito a questão nacionalista. Irmão, nós temos que amar a nação onde a gente está, mas, peraí, o reino de Deus é primeiro. A glória do reino vem primeiro. E se alguma coisa da nação
ela manifesta princípios anti o reino de Deus, anti a fé no Senhor, nós precisamos ser contra. Por mais positivo que isso pode parecer para alguém, não é? Para a glória do nome de Jesus. Diga amém, por favor. Para qual reino nós pertencemos? Então a gente entra nas 4 feras. Não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso. Você tem um estudo aí, você pode dar uma olhadinha. Mas nas feras, irmãos, o que acontece? Daniel, já velho, ele tem uma visão agora, ele mesmo. E ele como se revisitasse a mesma visão de Nabucodonosor com outros elementos. Então, ao invés de enxergar diferentes materiais, ele enxerga diferentes animais e mais detalhes para cada uma delas. Então, o leão, o urso, o leopardo e a quarta fera, não é? São 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro é como leão e tinha asas de águia, é a própria Babilônia. O símbolo da Babilônia era um leão com asa, não é? Então é o primeiro que ele vê, que é esse aqui, não é? Bonito assim, um leão alado. E depois desse, ele vê o urso levantado de um lado, que é o Império Medo-Persa. E engraçado que o urso levava 3 costelas na boca. Agora isso aqui é extraordinário, irmão, porque isso aqui aconteceu, essa visão de Daniel aconteceu antes disso se passar. Viu o leão com as 3 costelas, são os 3 reinos que os Medo-Persas destruíram. E ele tem um lado levantado. Por quê? Porque um dos lados se sobressaiu, não é verdade? E inclusive aqui ele fala sobre isso, né? Os medos e os persas, o lado persa se ergueu mais alto e passou a mandar, não é? O urso traz 3 costelas na boca. As 3 são grandes conquistas que fizeram o maior império do mundo que o mundo já tinha visto até então. O leopardo com 4 asas, que é a Grécia de Alexandre o Grande. E aqui é muito importante porque ele avança rápido como o leopardo, não é? Tem as asas ainda para mostrar que também tinha uma dimensão de rapidez, velocidade e abrangência grande. E aí ele surge com cabeças diferentes. Quando Alexandre o Grande morre, esse império passa a ter 4 reis. Cada um fica responsável por um pedaço. Então é tão detalhe isso, irmãos, que mais uma vez Daniel escreve isso muito tempo antes de acontecer. E quando você aplica a visão de Daniel àquilo que acontece com os reinos da Grécia, a gente mais uma vez consegue perceber quão detalhista, não é? Foi Deus em mostrar isso para Daniel. E a quarta fera, ela é terrível e ela não tem nome. E aqui fala mais uma coisa muito interessante. Ele não conseguia descrever porque a maneira como a fera estava manifestada era muito além do seu tempo. Os dentes dela, por exemplo, falam que era dente de ferro, devora, esmaga, pisa aos pés o que sobra. Quando você vai, por exemplo, para os dias de hoje, e você vê os impérios, os governos da terra, as nações da terra, irmão, você vê uma foto, por exemplo, da faixa de Gaza antes e depois, ou então durante a Segunda Guerra Mundial, uma foto de Stalingrado antes e depois, uma foto do Japão, não é? Em Hiroshima antes ou depois. Você vê como que o governo desse tempo, ele é esmagador. Ele mastiga, ele acaba com tudo. É interessante que o século XX, que foi o século mais avançado tecnologicamente do que todos os outros anteriores, foi o século que mais morreu gente por guerra. Nenhum dos séculos anteriores se matou tanta gente. Por quê? Por causa da força que é usada agora, toda a tecnologia que foi desenvolvida para matar, para esmagar, para colocar o ímpeto humano debaixo dos pés do domínio maligno, não é? E aí, por fim, ele vê o trono do ancião de dias e o filho do homem, não é? Sentado à sua direita. O profeta só consegue dizer que era espantosa e terrível de sobremodo forte, mas aí mais uma vez a visão da quarta fera. O trono do ancião de dias e o filho do homem, Daniel 7, do 13 ao 14. E eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Não é? Assim como Cristo é a pedra que esmigalha a estátua, Jesus é o rei, o filho do homem, de Daniel 7, e portanto são a mesma pessoa. Finalizando,
não é? Deus não vai esquecer, por fim, do seu povo Israel, porque ele vai, mais uma vez, restaurar todas as coisas. E no exílio da Babilônia, terminando por aqui, irmãos, no exílio da Babilônia, longe de tudo, não é? Deus mostra para Daniel o mapa de todas as coisas da história humana. Eu quero terminar falando isso aqui para você. Todo esse assunto, irmãos, que você tem acesso aí para você dar uma lida, a gente fez um passant rápido. O pastor João Lento, se a gente fosse parar um item por item aqui, cada item desse slide é uma aula, irmão. Tem muita coisa aqui. Em cada item desse, se a gente for estudar os animais, cada um por um, a gente ia passar horas e horas aqui tratando sobre isso. Mas o que esse estudo tenta alertar os irmãos e trazer para o coração da igreja é que a nossa doutrina escatológica, ela é baseada muito naquilo que é a revelação bíblica. Porque hoje, irmão, a escatologia moderna, não é? E principalmente aquilo que a gente tem visto aí na televisão e no YouTube e tudo mais, existe muita má interpretação, tirando do senso principal que os textos são trazidos, para trazer uma visão moderna e odierna que esquece princípios básicos da hermenêutica bíblica e traz muito engano para as pessoas. Então tem muito engano hoje na internet. Muito, muito engano. E é importante para nós entendermos que existe uma maneira de olhar isso de maneira bíblica. A profecia da palavra de Deus, ela não surgiu hoje, esses textos não foram escritos semana passada. E é importante nós observarmos anos e anos de interpretação bíblica para não cair numa pessoa que caiu de paraquedas da internet e que o assunto está parecendo com aquilo que a Bíblia diz e está pegando aquele assunto e trazendo para a Bíblia. Ok? Tem duas maneiras de você fazer interpretação bíblica: exegese ou exegese. Exegese é quando você olha o texto e entende o mundo. Exegese é quando você olha o mundo para entender o texto. Não dá para fazer isso. Você não pode pegar, isso aqui que eu estou vendo do mundo, deixa eu aplicar ele na Bíblia. Não, é o contrário. Você pega a palavra e aplica aquilo que você está vendo no mundo. Não o contrário. E tem muita gente que faz isso. É por isso, por exemplo, eu conversava com um dos nossos irmãos essa semana, que alguns lugares, não é, por conta de... Às vezes você aparece um certo comportamento da cultura. E aquilo se manifesta e todo mundo tem aquele comportamento, fica muito comum aquele comportamento. Aí alguns lugares fazem assim, porque esse comportamento é muito comum, a gente tem que achar um jeito para aplicar ele à palavra. Porque senão muita gente vai ficar de fora. Por quê? Porque o comportamento não dá mais. A Bíblia é contra aquele comportamento. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora então o comportamento e fazer ele encaixar na Bíblia. E se necessário, a gente muda alguns textos. Não é? Aí tem um camarada lá no Brasil que fala, nós precisamos ressignificar a Bíblia. Por quê? Porque no mundo já não dá mais, fica muita gente fora da salvação. Se aquilo que a Bíblia diz é verdade sobre esse tipo de comportamento, sobre essa maneira de viver, isso significa que muita gente vai ficar de fora da salvação. Então o que a gente precisa de fazer? Vamos dar um jeito desse comportamento ser aceito. E aí faz teologia, faz não sei o que, popular. É a mesma coisa que se faz com a profecia bíblica. Não é? Isso aqui está aparecendo muito, então vamos dar um jeito de pegar isso aqui que está aparecendo muito e às vezes até para causar ódio, para causar divisão. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Na semana que vem, nós vamos falar muito sobre a questão do comportamento da igreja quanto a essas coisas. Então hoje a gente foi bem denso no texto, na interpretação dos assuntos que o texto traz para a gente. Na semana que vem nós vamos ser mais devocionais nesse assunto e eu espero que você esteja aqui mais uma vez comigo para nós nos debruçarmos na palavra de Deus e aprendermos juntos em nome de Jesus. Amém?